A paz do Senhor, queridos irmãos, que bênção estar aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse segundo trimestre do ano de 2024, o trimestre que tem por título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Meus amados irmãos, a lição de hoje é a lição de número 4 e tem por título Como se conduzir na caminhada. Meus queridos, para essa lição, o texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4 e versículo de número 5, onde diz assim: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A verdade prática diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Queridos irmãos, a leitura bíblica em classe para essa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, dos versículos de número 15 ao 17. E diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Meus amados, os objetivos dessa lição são apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria, e também advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Meus amados irmãos, a motivação, a grande motivação para essa lição gira em torno de um grande desafio que nós temos na nossa vida. Todos nós temos na nossa vida, que é o de viver nesse mundo de maneira santa, justa e agradável a Deus. É o maior desafio porque tudo contende para que nós estejamos em infidelidade diante de Deus. Tudo contende para que não tenhamos uma vida que agrade o Espírito Santo, para que não estejamos de uma forma que o nosso Deus seja glorificado e exaltado. Ora, as tentações são muitas. Elas não só batem a porta do nosso coração, elas batem a porta da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa casa. Né, irmãos? As concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida, a corrupção dos dias atuais e tantas outras coisas, elas vão de encontro ao nosso modo santo de viver. Agora, contanto, nós que somos crentes, nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. E a Bíblia Sagrada, ela nos exorta quanto ao preparo espiritual que nós, crentes, devemos ter para lidarmos com os dias maus, que não são poucos. Tanto os dias são maus como todos os aspectos, eu até posso usar uma palavra técnica, todos os fatos sociais que acompanham o dia, eles também são recheados de maldade e nós temos que fazer a nossa parte. E aí vem a pergunta, né, do velho professor para o aluno, é aquela pergunta de como está o seu preparo espiritual. Por exemplo, eu vou falar alguns exercícios que não podem faltar na vida do crente. Vou falar apenas de dois. Como está a leitura da palavra de Deus? Você está lendo a palavra de Deus? Você está meditando na palavra de Deus? A segunda pergunta é: como estão as suas orações diante de Deus? Você tem falado com Deus? Você tem levado Deus a sério a esse ponto, não é? A ponto de conversar com Ele, de saber, não é, de Deus acerca da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável? Né, irmão? São algumas perguntas aí
que nós não podemos deixar de fazer e os crentes não podem deixar de responder, tá certo? Então, partindo aqui para o conteúdo da nossa lição, na verdade, na nossa jornada de vida, nós como cristãos, nós temos que, da parte de Deus, Deus estabelece um padrão de conduta que nós devemos seguir para alcançarmos o nosso maior objetivo, que é a vida eterna. Deus, ele dá sinais, ele sinaliza como nós devemos agir ao longo do caminho para o céu. Uma das grandes centralidades, digamos, os grandes temas das pregações e mensagens de Jesus foi descrever acerca do reino, do padrão do reino. Então, como evidencia do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhem o bom caminho, né, o caminho da verdade, Deus está constantemente corrigindo a nossa jornada, a nossa vida como crentes nesse mundo. Por meio da sua palavra, ele está sempre nos orientando, nos mostrando por onde e como nós devemos seguir. Então, nessa lição, eu quero mostrar aos irmãos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva para o céu, né? Baseado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, basicamente, nós vamos ver o que nós devemos fazer, como nós devemos proceder para herdarmos a eternidade com Cristo. Me perdoe. Então, eu quero definir a palavra conduzir, também à luz da carta de Paulo aos Efésios, como deve ser o nosso andar antes de Cristo e quais as orientações que o apóstolo Paulo dá sobre a nossa conduta depois de Cristo, agora como autênticos servos de Deus. Então vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é o verbo conduzir. Então, o verbo conduzir, ele significa proceder, agir, portar-se, andar, tá certo? Então, conduzir tem esses significados contextuais. Então, já a palavra andar, ela é muito recorrente na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do grego paripateo, é uma palavra já conhecida nossa da escola dominical, que significa caminhar, viver, regular a própria vida. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 8, a linguagem do apóstolo Paulo é de contrastes entre a condição passada, por exemplo, vocês éreis trevas, e a condição presente do cristão. Vocês eram e agora vocês são, né? Vocês eram trevas, agora vocês são luz. Então, já que somos luz, nós devemos andar como filhos da luz, né? Já que nós somos, antes éramos trevas e agora somos luz, então agora nós temos obrigação de andar, de proceder como filhos da luz. Então, qual é o padrão de conduta na caminhada cristã? Primeiro, é que Jesus é o nosso grande referencial. Nós não podemos esquecer jamais que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele é o tema central da Bíblia Sagrada. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Jesus Cristo é o tema central da Bíblia Sagrada, tá certo? Então, antes ainda de nós continuarmos, temos que citar Jesus como nosso padrão de conduta. Então, eu vou analisar Efésios 5 com os irmãos. Na verdade, o capítulo 4 e o capítulo 5 eu vou falar durante essa aula, mas cabe-nos, antes disso, refletir acerca de um padrão geral de conduta para fazer a vontade de Deus na nossa caminhada cristã. A pergunta é: existe um padrão que Jesus espera dos seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida? Então, padrão, ele expressa esse termo padrão, uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial
que se torna a base de comparação consagrada e como modelo a ser seguido. Então, Jesus, ele ensinou lá em João capítulo 13, versículo 15, se não me falha a memória, ele diz, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus, ele deu exemplo e Jesus estabeleceu a norma de conduta, não é? Então, por esse texto, Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. E existe, né, a resposta para a pergunta se existe um padrão que Jesus espera dos seus discípulos. Sim, existe um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor, né? A quem deseja fazer a vontade de Deus, quem deseja fazer a vontade de Deus nesse mundo, tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quer, irmãos, padrão do reino maior do que o Sermão do Monte? Não é? Sermão do Monte lá, Mateus 5 e 6. Os irmãos que não leram, dê uma olhada no Sermão do Monte e tantas outras coisas. O Sermão do Monte, ele é assim um manual descrito por Jesus para os seus discípulos, não é? Para todos nós que somos seus seguidores. Agora, existem outras passagens, mas o Sermão do Monte está bem explícito ali o que Jesus espera dos seus discípulos e cabe a cada um da gente dar uma olhada naquele texto. Enfim, você quer saber qual é o padrão de conduta? Olhe para Jesus, não é? Jesus é o autor e também o consumador da nossa fé. Segundo, irmãos, além de olhar para Jesus, nós temos que fazer a vontade de Deus, né? Então, como filho de Deus, na verdade, Jesus ele fez tudo com vistas a agradar o Pai na jornada, tá certo? E ele fez sempre tudo conforme a vontade do Pai. Então, não é por acaso que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos discípulos, o Pai Nosso, né? Os irmãos lembram, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não é? Então Jesus nos incentivou a fazermos e a obedecermos à vontade do Pai, à vontade de Deus. Então, aos olhos humanos, se você pega uma pessoa que não tem Jesus na vida, que não teve um encontro com Jesus, para essa pessoa, naturalmente, vai ser muito difícil andar no padrão divino nos dias em que nós vivemos. Entretanto, isso é possível, não é? Quando nós entendemos que nós precisamos de auxílio do alto, conforme a própria oração que Jesus nos ensinou. Mas nós, quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nosso coração. E ele traça os padrões do reino dentro de nós. O Espírito Santo começa a nos ensinar como procedermos, o que fazermos, o que não fazermos, o que falarmos, o que não falarmos. E como diz o próprio apóstolo Paulo, o Espírito Santo, em alguns momentos, nos constrange, não é? Então, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e fazer a vontade de Deus. Então, o cristão que deseja ir para o céu, ele procura fazer a vontade de Deus. Ele deixa de lado o caminho do egoísmo, do orgulho, da vaidade, né? E ele procura se aproximar e praticar a lei de ouro, né? Que foi ensinada pelo nosso Senhor. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, diz, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Então, nós devemos, mais ou menos o princípio da semeadura, né? E da colheita, se encaixa ali naquele contexto. Então, é mais ou menos a maneira como nós devemos andar, tá certo? Também uma vida cristã bem-sucedida. Então, a respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo, ele disse que estamos numa competição espiritual, né? Ele compara a nossa vida a uma competição espiritual. E por causa disso, devemos procurar o caminho certo
para nos acharmos qualificados para essa vida, para competirmos nessa competição espiritual. Então, o cristão ele possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Irmãos, nós bem sabemos que pessoas bem-sucedidas, elas se espelham normalmente, né? Ela tem um espelho em outras pessoas ilustres, né? Equilibradas e resilientes. Agora, nós temos o maior de todos os padrões para nós nos espelharmos, né? Jesus Cristo é o nosso padrão, é o nosso modelo de vida. E olhando para ele, irmãos, nós teremos uma vida extremamente equilibrada. Geralmente, as pessoas, elas medem o sucesso pessoal por meio da aquisição financeira, não é? No que diz respeito à aquisição financeira. E pensando nisso, observando essa questão aí, eu tava raciocinando sobre a própria vida financeira. Por exemplo, você pega uma pessoa que não tem Deus, geralmente é uma pessoa que, geralmente, né, ou seja, predomina. Tem alguns casos que não se enquadram nesse contexto que eu vou falar, mas boa parte deles sim. As pessoas que, vamos supor, têm um alto salário, mas ele deve muito mais do que o alto salário, né? É uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que não tem um padrão de vida, é uma pessoa que não se espelha num modelo. E, no entanto, você tem um crente assalariado, ou seja, recebe um salário mínimo, e ele tem para emprestar. Né, irmãos? É interessante isso. Jesus Cristo, se o seu padrão de sucesso é a sua vida financeira, saiba que Jesus é modelo, inclusive, para a nossa vida financeira. Jesus, ele permaneceu no propósito, ele foi equilibrado e ilustre até a morte, né? De modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre Jesus, exortando que o imitássemos, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, ele nos motiva, nos incentiva a nós imitarmos Jesus Cristo, porque de fato é o nosso modelo, deve ser o nosso referencial de fé, nós que queremos alcançar o padrão do reino. Então, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria, duas palavras extremamente importantes nos dias de hoje, né, irmãos? Prudência e sabedoria. Então, o que é prudência? Segundo o autor da lição, a carta aliás, o capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela pode ser dividida em três partes. Primeira parte, a caminhada do cristão em amor, que vai do versículo 1 ao versículo 14. A segunda parte, uma caminhada sábia, do versículo 15 ao versículo 17. E uma trajetória cheia do Espírito Santo, do versículo 18 ao versículo de número 33. E para o autor da lição, ele toma por base a segunda parte do capítulo 5 de Efésios, que tem por título uma caminhada sábia. Então, em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele ensina a respeito da caminhada do cristão nesse mundo. Então, nesse capítulo, a palavra prudência se destaca, tá certo? Então, no Novo Testamento, a palavra prudência, ela tem a conotação de compreensão, de discernimento. Aquela pessoa que anda em prudência é uma pessoa que anda em compreensão, uma pessoa que sabe discernir. Então, em Provérbios 9 e 10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, né, o termo traz a ideia de ensino, de instrução, de capacidade, né, de capacidade para ensinar. Então, no Novo Testamento, essa palavra ela remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda prudência, né, entendimento, conhecimento.
e amor à vontade de Deus. Então, nós podemos conceituar prudência como virtude, né? E virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. Então, é uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Então, é a definição de prudência, não é, que nós devemos guardar. Então, eu vou repetir aqui para os irmãos que é uma virtude, presta atenção, a virtude, né, é um bom presente que alguém nos deu, né, também chamada aqui, eu vou chamar aqui de virtude. Então, a prudência é uma virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras, não é? É uma razão prática que nos permite discernir entre escolhas mais adequadas para fazermos o bem, né, irmãos? Essa definição nós devemos guardar porque ela vai ser muito importante para a gente. Também não andeis como nécios. Então, o apóstolo Paulo, na segunda parte ali do capítulo de número 5 de Efésios, ele destaca para a gente, não é? Não andeis como nécios. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos literalmente andar como nécios, né? Cujo adjetivo asofós, ele traz a ideia de alguém insensato, né? De alguém tolo, de alguém ignorante, né? E embotado, mas como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso, sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Então, ser nécio, irmãos, reflete uma vida de ignorância espiritual. Ser ignorante espiritual são aquelas pessoas que elas não sabem o que estão fazendo. E, infelizmente, me perdoe a maldade agora do coração, mas, infelizmente, boa parte dos nossos irmãos não buscam conhecimento da palavra, ou seja, não buscam o padrão do reino, não buscam a vontade de Deus. Isso, irmãos, é ignorância espiritual, não é? É a incapacidade do ser humano de fazer a vontade de Deus conforme a vontade de Deus por falta de conhecimento. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve acerca dos dons espirituais, lá em 1 Coríntios, ele diz, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, ele escrevendo aos crentes de Corinto, dando discipulado para os crentes de Corinto, ele fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, que vocês façam sem saber ao certo o que vocês estão fazendo. Então, ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, de ausência de sabedoria, né? Uma vida desprovida de luz divina. Então, significa estar imerso numa jornada de pecado. Então, por isso, aqui é o apelo do apóstolo Paulo para o crente, que é vede prudentemente como vocês andais, né? Ou como andais, simplesmente. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, seja prudente, né? Então, o apóstolo Paulo deixa claro que os que vivem na carnalidade, eles jamais vão agradar a Deus. Os que vivem na carnalidade não vão agradar a Deus. Também, queridos irmãos, assim como ele diz, não andei como os nécios, ele diz, andeis como os sábios. Ou seja, o adjetivo agora que o apóstolo Paulo usa para qualificar a caminhada de quem vai para o céu é ser sábio, do grego sofós, não é? Uma palavra, uma pessoa hábil, uma pessoa perita. Então, esse adjetivo aqui, ele descreve a essência, em essência, a vida do cristão que é dirigida pelo Espírito Santo. Ou seja, um cristão que anda em conformidade com o Espírito Santo, ele anda como sábio, né? Porque os que andam no Espírito, eles caminham na luz, na santidade, eles têm sabedoria do Espírito.
O Espírito Santo concede coisas que as pessoas que não têm o Espírito Santo não alcançam. Então, por meio da luz divina que habita o crente, que é o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo que habita o crente, seu andar é com discernimento, não é? A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve e o que não deve fazer. Existe aqui um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Então nós temos que trabalhar as pessoas nesse sentido. Então é relevante compreender que essa sabedoria ela não é humana, tá certo? Eu não estou falando aqui da sabedoria que nós adquirimos quando fazemos um curso na universidade. Eu estou falando da sabedoria espiritual, daquela que vem do alto, daquela que excede todo entendimento, não é? Então, por meio dessa sabedoria que vem do alto, nós andamos em santidade e nos tornamos semelhantes a Jesus. Boa parte dos ensinos seculares, eles não nos levam à presença de Deus. Pelo contrário, eles nos afastam. Agora, o conhecimento que vem do alto, e aí eu louvo a Deus porque a Bíblia Sagrada ela é perfeita. A Bíblia diz para nós buscarmos graça, não é? E conhecimento. Graça e conhecimento. E eu aprendi com os meus pastores, muita graça sem conhecimento gera pessoas fanáticas. E Deus não está procurando pessoas fanáticas, não é? Muito conhecimento sem graça gera formalidade, gera dureza de coração, aquela pessoa crua, que ela tem muito conhecimento, mas ela não coloca em prática, ela não crê no conhecimento que ela carrega. Agora, graça e conhecimento é a combinação perfeita para haver poder de Deus sobre a nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo ele está falando do resultado desse conhecimento, que é a sabedoria. Sabedoria é o conhecimento em prática, não é? Então ele está falando que essa sabedoria aqui não é humana. O próprio conhecimento não é humano, uma vez que ele emana da palavra de Deus e a palavra fora dada por Deus. Então essa é a sabedoria que vem do alto, que ela vem como resultado de uma vida consagrada, de uma vida dedicada às coisas de Deus, de uma vida que agrada a Deus de fato. Então, vencendo os dias maus. Como vencer os dias maus? Primeiro, remindo o tempo. Então, lá no capítulo 5 de Efésios, versículo 16, apresenta o verbo remir, né, como tradução do verbo hexagorazó, né, que possui dois sentidos. Remir o tempo, aqui significa redimir, ou seja, resgatar do poder do outro pelo pagamento de um preço, ou comprar para uso próprio. Então, aqui, ó, segundo o autor da lição, esse remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores, né, que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Então, nesse caso, remindo o tempo, o apóstolo Paulo ele se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia, né, no contexto desse mundo. Aquela pessoa que sabe como agir. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, a maneira de falar. Ela sabe como falar e como ficar calada, né? Ela sabe como agir e como ficar quieto, esperando o melhor momento para agir. Então é esse remir, né, que o apóstolo Paulo está citando nesse momento aqui. Então, remindo o tempo e a volta do Senhor. Então, quando se falava de remir o tempo entre os cristãos primitivos, eles tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento, ele poderia acontecer a qualquer momento, né? Qualquer momento, conforme a palavra de Deus. Irmãos, eu quero tirar uma dúvida comum. Como os irmãos sabem, eu sou um discipulador, sou um professor de novos convertidos. E é comum no discipulado, no decorrer do curso bíblico do discipulado, surgirem questionamentos tipo assim,
vamos supor, por que que a volta de Jesus já era tão esperada por aqueles cristãos primitivos, digamos, primitivos que eu digo da igreja primitiva, como ela é esperada hoje e Jesus não voltou ainda? Eu disse, rapaz, é assim, ó, a nossa vida, nós temos que agir com inteligência, não é? Raciocinar. Ela é limitada. Eu estava ontem conversando com uma pessoa e eu estava explicando para aquela pessoa que em determinados países, de alguns continentes, aonde predomina a pobreza, não é? A baixa renda, a baixa qualidade de vida, a expectativa de vida é 30 anos. Quando as pessoas desses locais se deparam com a pessoa de 60 anos, de 50 até, elas pegam na pessoa, elas querem tocar, elas querem saber como o ser humano consegue viver até os 50 anos de idade, porque a expectativa de vida ali são 30 anos. Você imagina que os nossos dias na Terra são limitados, e essa limitação é uma das consequências do pecado, não é? Nossos dias são limitados na Terra. E os cristãos da igreja primitiva, os nossos primeiros irmãos, os primeiros que se converteram, eles sabiam disso. E eles sabiam que enquanto eles estavam vivos, eles deveriam buscar Jesus como se a volta de Jesus fosse agora, nesse momento, não é? Como se fosse para ontem. Ou seja, tinham que buscar Jesus de maneira urgente, porque os dias deles são limitados na terra. Embora eles acreditassem de fato que Jesus poderia voltar naquele momento, mas eles tinham que crer, que acreditar, porque assim, ó, morre o cristão, Jesus já voltou para ele. Se ele for crente, ele agora está lá no seio de Abraão, esperando o toque da última trombeta para ele ressuscitar juntamente com os que estiverem vivos e ir para a glória. Então, os cristãos, eles eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para o grande dia da volta de Jesus. Então, a perspectiva da iminência da volta do nosso Senhor faz, irmãos, e deve fazer no nosso coração que não percamos tempo com coisas banais, não é? Antes nos exorta a viver de maneira sábia, de maneira santa, de maneira piedosa, não é? Porque o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento e nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. Também, ó, os dias que a gente vive são maus, os dias são maus. Então é outra expressão que chama atenção em Efésios 5,16, não é? Os dias são maus. Então aqui ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado e pode tomar nosso tempo, não é? E nos levar à prática do mal. Então nós que somos crentes não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus para a nossa vida. Então, desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como os cristãos, como cristãos, aproveitarmos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem e também praticar o bem para com os outros. E aí eu vou citar para os irmãos novamente, ó, ler a Bíblia, orar, se consagrar, né, irmão? Se congregar no lugar, né? Se congregar mostra que nós estamos bem com Deus e conosco. As pessoas que se congregam, elas estão bem com Deus, elas estão bem consigo mesmas, elas sabem quem são. E elas se congregam porque elas não têm a menor dificuldade para se relacionar também com os outros, não é? Com as pessoas que estão à sua volta. Agora, irmãos, eu quero convidar os irmãos para nós fazermos uma análise sobre o capítulo 4 e o capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, primeiro, o capítulo de número 4, que aqui, onde vamos dar por título, a velha forma de ser e de andar. Então, o apóstolo Paulo aqui,
ele exorta os cristãos que estão em Éfeso a não se, para que eles não se conduzam, não andem, não procedam mais como gentios não convertidos. Então a expressão, e digo isso e testifico no Senhor, é um chamado à responsabilidade do viver cristão comprometido, sem sombra de dúvidas. A palavra testifico, do grego marturomai, significa protestar, exortar, implorar. Então o apóstolo Paulo destaca a condição dos que não conhecem a Cristo, tá certo? Algumas condições daqueles que não conhecem a Cristo. E aí ele começa, ó, por exemplo, eles andam na vaidade do seu sentido. Então a vaidade do sentido, aqui se refere aqui o apóstolo Paulo, quer dizer que os pagãos andam segundo os seus próprios pensamentos. O pastor Elenay Cabral, ele diz assim, ó, a vaidade é própria daqueles que perdem a visão real de Deus na experiência pessoal e então, separados de Deus, buscam no seu próprio sentido, ou seja, na sua própria mente, a resposta para seu vazio interior. Ou seja, eles perdem a visão de Deus, são separados de Deus e eles começam a buscar na sua própria mente a resposta, né, para a sua condição vazia espiritualmente falando. Não sei se vocês já conhecem alguém assim nessa situação, não é? Alguém que tenta explicar Deus buscando resposta na sua própria mente, no lugar de olhar para a palavra do Senhor. Esses são os que o apóstolo Paulo cita em Efésios 4, que andam na vaidade do seu próprio sentido. Também, ó, entenebrecidos no entendimento. Então, a palavra aqui, entenebrecer, do grego skotzo, ela significa ser coberto com trevas, ou seja, ser escurecido. Então, aqui o apóstolo Paulo enfatiza que os ímpios procedem impiamente porque o seu próprio entendimento está em trevas, não é? E aí nós encontramos da palavra de Deus a resposta. O diabo cegou o entendimento, por isso que eles estão entenebrecidos no entendimento. Também, queridos, separados da vida de Deus. Então, o homem caído em pecado, como os irmãos já sabem, ele encontra-se distante de Deus devido à parede de separação que é o resultado da transgressão humana, não é? Algo que separa o homem de Deus, tá certo? Que é o pecado, não é? A vida de pecado. Então, nas primeiras páginas da Bíblia, lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 23, a primeira parte, diz assim: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Então, o profeta Isaías também fala dessa separação espiritual, não é? Em Isaías 59, 2, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala dessa triste condição, quando ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, os nécios que vivem não convertidos, gentios não convertidos, eles vivem separados da vida de Deus, não é? Também perderam todo o sentimento. Então, aqui nós temos uma expressão, ó, que nos mostra que quando a consciência é golpeada, muitas vezes, torna o pecador, ou seja, torna insensível. Ele perde os sentimentos, não é? Ele já não sente mais constrangimento em fazer o que era errado. Você pega Champlin, ele diz que esse termo assinala o final do longo processo de endurecimento, não é? Deixando o coração calejado, petrificado, deixando a depravadas e desavergonhosas, piores do que os animais irracionais, não é? Então, eles perderam todo o sentimento, não é? De tanto, irmãos, de tanto
golpear, digamos, a própria mente, a própria consciência com coisas erradas, eles agora perderam sentido, não é? É uma coisa muito, perderam todo sentido. É uma coisa muito séria. E também se entregaram à dissolução. Então, a expressão dissolução do grego é ausegeia, que significa luxúria, desenfreada, excesso, licenciosidade, lascívia, libertinagem, caráter ultrajante, imprudência, desaforo, insolência, né? Então, dissolução significa isso tudo. E uma das práticas mais comuns na cidade de Éfeso era a imoralidade sexual, né? Ligada à idolatria no culto da deusa Diana, tá certo? Diana dos Efésios, né? Então, predominava ali nos seus cultos a imoralidade, que nem convém que eu explique aqui nessa lição, porque está fora de contexto. Também agora no capítulo 5. Se o capítulo 4 fala acerca da antiga vida, capítulo 5 ele fala da nova forma de ser e de andar. Então, após o apóstolo Paulo, no capítulo 4, falar da vida pregressa dos Efésios, ele agora fala de como eles devem viver depois de receberem a Cristo, não é? Antes você vivia daqueles 5 pontos que eu acabei de falar do capítulo 4. Agora vocês vivem conforme o capítulo 5, não é? Então, Efésios 5 e 2 diz, andar em amor. Então, a palavra amor talvez seja a palavra mais conhecida da Bíblia Sagrada depois de Jesus. Ela ocorre 276 vezes. No Antigo Testamento, 123, e no Novo Testamento, 153, podendo haver alguma pouca diferença dependendo da versão da Bíblia que você use, mas em média são 276 vezes. Então, teologicamente, amor é a virtude que nos constrange a buscar desinteressada e sacrificialmente o bem de outra pessoa. Né? Isso que é um conceito muito interessante. Então, sobre o amor, o que podemos destacar? Tudo baseado na Bíblia. Que o amor é o solo onde são cultivadas todas as demais virtudes espirituais. O amor é a prova mesma da espiritualidade e tem início na regeneração. O amor é a principal característica da divina família de geração a geração. O amor consiste de querer para os outros, né, aquilo que queremos para nós mesmos. É a dedicação ao próximo. O amor não faz mal ao próximo, né? De sorte que cumprimento da lei é o amor. E o amor inspira e vitaliza a fé. Também, queridos, andar em luz. Então, todo cristão autêntico, ele é luz no Senhor. Certo? Filipenses capítulo 2, versículo de número 15, diz assim, porque no outro tempo eres treva, mas agora, não é? Inclusive está no texto áureo, na leitura bíblica da lição de hoje. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, né? E deve resplandecer, né, como astro no mundo. Filipenses 2:15 diz assim, porque para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, né? Agora sim, Filipenses capítulo 2, versículo 15, antes eu citei Efésios capítulo 5, versículo 8. Agora, a exortação é para que andemos em luz. Agora, a ausência de luz, ela permite que a escuridão prevaleça, não é? Mas quando a luz chega, as trevas elas desaparecem completamente, né? Então, assim deve o crente ser no desempenho da sua missão de luz no mundo, espargindo a luz do Evangelho. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa.
Então, sobre todos os povos, raças, culturas e indivíduos, independente da idade, sexo, cor, religião, profissão e posição. Então, a Bíblia diz que a luz precisa ser mantida. Então, se a luz estiver apagada ou escondida, nenhum benefício trará ao ambiente. Nenhum benefício vai trazer ao ambiente. Mateus 5,14 diz assim, lá no Sermão do Monte, fala, vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Né? A luz se mistura, não se mistura com as trevas. A luz de Deus, ela não se mistura com as trevas. Então, quando Jesus diz que somos luz do mundo, ele está afirmando que a luz se opõe ao mundo que está em trevas. Né? A luz glorifica o nome do Senhor. Então, a visão das nossas boas obras fará isso. Né? Mateus 5,16 diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, né, boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Também, queridos, andar em prudência. Né? Então, aqui em Efésios 5,15, o apóstolo Paulo exorta os cristãos, todos os cristãos, a andarem de forma prudente e não como nécios. Então, a expressão aqui, prudência, segundo o dicionário, significa a qualidade da pessoa que age de maneira a evitar perigos ou consequências ruins. Isso é uma pessoa prudente. É uma pessoa que age de maneira a evitar perigos ou consequências ruins. Né? Com precaução, cautela, atenção, com sensatez. Então a Bíblia nos guia a vivermos prudentemente, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Então, em Provérbios, né, que é o livro da ética no Antigo Testamento, o sábio Salomão, ele pontua as características da pessoa prudente. Então, por exemplo, ele diz, ó, prudente e modera seus lábios, lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Ele age com conhecimento, né? Provérbios 13:16. Ele atenta para seus passos. Ele é sábio e vê o mal, e ele se esconde do mal. Também andar em harmonia, né? Andar em harmonia. Efésios 5:21. Então, aqui, o crente ele é exortado a andar em harmonia dentro do seio familiar. E aí a Bíblia ensina os diferentes papéis na família para que este lar seja harmonioso e saudável. Efésios 5:22, ele fala da submissão da esposa. E a expressão aqui, submissão, do grego oputasso, quer dizer submeter-se, não é obedecer, subordinar. Então aqui não se trata de uma determinação paulina, e sim do primeiro princípio divino que visa a boa ordem familiar. Então, só lembrando aqui para os irmãos que isso aqui não significa inferioridade, porque Deus criou tanto o homem como a mulher à sua imagem. Então, ambos têm o mesmo valor. Então, aqui é se submeter no sentido de respeitar, né, irmão? No sentido de ter por referencial, de depender, tá certo? Então, é uma submissão bíblica, né? De obedecer, de estar atento às instruções, coisas dentro dessa contextualização. Também o amor do esposo, né? Então, em Efésios 5:25, o apóstolo Paulo usa o amor de Cristo pela igreja para dizer que, de forma semelhante, o esposo deve amar a esposa. E esse amor ele é descrito pelo apóstolo como amor incondicional, não é? O Cristo amou a igreja de forma incondicional, perseverante, não é? Cristo amou, ele ama e ele sempre amará a igreja. E aí o marido deve manter o seu amor por sua esposa até que a morte separe. Também o amor santificador, né? Ou seja, Cristo se entregou por sua igreja para a santificar.
Então, nesse sentido, o marido que ama a sua esposa mantém o seu lar em santificação, né? Evitando brigas, desavenças, mágoas e infidelidade. Também o amor deve ser sacrificial. Então, Cristo se sacrificou pela igreja. Então, assim, o marido deve amar a esposa, né? Pois, ferindo-a, ele ferirá a si mesmo e, amando-a, amará a si mesmo. Também o amor deve ser romântico, né? Então, Cristo não se sacrificou pela igreja, ele não só se sacrificou pela igreja, mas ele também cuida e alimenta. Então, o marido ele deve seguir o mesmo padrão. E também, não é, a correta criação de filhos, lá em Efésios, agora capítulo 6, versículo 4. Então, os pais têm o dever de disciplinar e corrigir seus filhos. Está escrito lá em Provérbios 29 e 27. Castiga teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Então, a correção aplicada de maneira apropriada torna o filho sábio, na verdade. Não é? Isso é andar em harmonia. Né? Livra sua alma do inferno. E, como resultado, vai trazer a alegria dos pais também. Né? Glória a Deus. Que lição, né, irmão? Que lição maravilhosa. Uma contextualização muito interessante sobre a nossa caminhada rumo ao céu. Então, a nossa caminhada para lá, rumo às mansões celestiais, rumo ao céu, nessa caminhada precisamos agir conforme o padrão divino, ou seja, conforme as normas estabelecidas por Deus. E essas normas, não podemos esquecer que elas não estão nos livros ou nos lábios daquelas pessoas que vivem distante de Deus. As normas determinadas por Deus para a nossa caminhada resultar na salvação, elas estão inseridas na palavra de Deus. Então é preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixar-nos dominar pelos dias maus, né? Na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima e isso nos incentiva, deve servir de incentivo para todos nós vivermos de maneira santa. Então não esqueça, a vida nas trevas ela pertence ao passado. Ela foi sepultada com Cristo na cruz. Agora a vida na luz ela pertence ao presente. Só lembrando que essa luz ela é Jesus, tá certo? Então nós devemos irradiar Jesus diante dos homens, que é a luz, não é? Em todas as esferas da nossa vida. Não pode haver uma esfera sequer, um detalhe sequer da nossa vida que não tenha por objetivo glorificar Deus. E o fim disso tudo é a glorificação de Deus, não é, irmãos? Que lição bonita, que lição maravilhosa, que lição inteligente, não é? Que comentário inteligente sobre os padrões do reino, né? Que nós devemos seguir aí. E muito inteligente mesmo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar, né, preparados para o grande momento do arrebatamento, grande momento de nos encontrarmos com Jesus Cristo na glória. Irmãos, uma excelente aula a todos. Nós temos aí uma excelente lição, então não pode resultar em algo que não seja uma excelente aula. Professores e alunos, cada um cumprindo seu papel, cada um feliz na escola dominical, convidando outros e crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Forte abraço a todos. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui com os irmãos comentando a lição de número 5. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor.